Boa noite, pessoal. Vamos lá, né? Vamos para a nossa primeira aula do ano. Então, o tema que eu quero abordar com vocês hoje, deixa eu colocar aqui, primeira aula. Quero falar com vocês um pouco sobre divisão, tá bem? De antemão, já peço desculpas aí se a minha letra não ficar bonita, por conta de que eu não estou tão familiarizado a trabalhar com esse programa, mas vou tentar deixar o mais legível possível aqui para vocês. Então vamos lá, primeira aula, divisão. Bem, vamos começar bem basiquinho, tá? E com o passar do tempo a gente vai evoluindo na matéria. Então, divisão. Como é que a gente realiza uma divisão entre dois números, né? Vamos dizer que eu quero dividir o número 31 por 2, por exemplo. Eu quero pegar 31, eu quero dividir por 2, né? A gente sabe que o símbolo de divisão é esse. Então, eu quero pegar 31 e dividir por 2. A gente está começando bem basiquinho, tá, pessoal? Bem basiquinho mesmo. Então, o que eu vou fazer, né? A gente sabe que nós temos um algoritmo, né, para poder fazer essa divisão, né? Que é o nosso algoritmo da divisão. Eu pego o 31, coloco ele aqui e coloco o 2 aqui. Tá legal? E faço a divisão. De que maneira? Vamos lá. Deixa eu mudar a cor da caneta para a gente conseguir fazer. Eu olho aqui para o 31 e quero dividir ele por 2. Então, o primeiro passo é pegar o primeiro algarismo da esquerda para a direita que seja um número que consiga dividir por 2, né? Ou seja, seja um número maior do que 2. Então, 3 ele já é maior do que 2. Então, é como se eu estivesse apenas dividindo 3 por 2. Então, a pergunta que eu faço é: qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 3 ou se aproxima de 3, né? Lembrando que a gente quer saber um número inteiro aqui. Então, obviamente, 2 vezes 1, certo, pessoal? Por quê? 2 vezes 1 é 2, se aproxima mais do 3. Se eu pegasse 2 vezes 2, daria 4, passaria do 3. A gente não quer isso, tá bom? A gente quer um menor número que se aproxima do 3. Então, é 1 aqui, ó. 1 vezes 2 é 2, certo? Para 3, falta 1. Então, esse falta 1, né, o que resta, a gente coloca aqui embaixo. E agora, o que a gente faz? A gente pega o número que sobrou aqui, ó, que é esse 1, e baixa ele aqui, ó. Pronto, 11. Agora, eu tenho 11 dividido por 2. Então, o que eu faço? Me pergunto, qual é o número que multiplicado por 2 se aproxima de 11, né? Vamos lá, eu sei que 2 vezes 5 é 10. É o número que mais se aproxima de 11, né? Porque se eu pegasse 6, eu teria 2 vezes 6, que é 12, e passaria. E a gente não quer passar. A gente quer se aproximar e ser menor que o número. Então, 5 vezes 2 dá 10. Então, eu tenho aqui, ó, 11 menos 10, sobra 1. Ou seja, esse aqui é o resto da minha divisão, tá bem? Então, olha só. Esses carazinhas aqui da divisão, esses carinhas, eles têm nomes específicos. O número que está sendo dividido, que nesse caso é o 31, ele é chamado de dividendo. Dividendo. O número que divide o dividendo, ele recebe o nome de divisor. Tá ok? Divisor. Então, dividendo, divisor. Esse resultado aqui, da divisão de 31 por 2, a gente chama de quociente. Quociente. O que sobra da divisão do dividendo pelo divisor, que é este número aqui, né, no caso foi 1, é o que a gente chama de resto da divisão, tá bem? Então, ó, o número que vai ser dividido é o dividendo, o número que divide é o divisor, o resultado da divisão, tá, do dividendo pelo divisor, a gente chama de quociente, e o que sobra, né, da divisão do dividendo pelo divisor é o que a gente chama de resto, tudo bem? Tranquilo? Legal? Então, bacana, né? Beleza, eu vou apagar aqui. É bem basiquinho mesmo, tá? Mas é importante vocês conhecerem esses nomes aqui, tá legal? Eu vou repetir essa mesma divisão aqui no outro quadro de forma simplificada. Então, deixa eu apagar aqui. Então, olha só uma coisa interessante que vale a pena pautar. A gente dividiu 31... Opa, deixa eu mudar a cor. Deixa eu voltar lá para o azul. Nós dividimos 31, certo? Por 2. E aí nós obtivemos aqui, no caso, né, o 15 como quociente e restou 1, certo? Então, olha só. Esse cara aqui, como eu falei, ele é o dividendo, esse é o divisor, esse é o quociente e esse é o resto. A gente pode simplesmente escrever o dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, a gente pode escrever o dividendo desta forma aqui, ó. Ele é o produto entre o divisor e o quociente somado ao resto,
Você quer ver só como isso é verdade? Vamos lá, vamos seguir essa regrinha aqui. Vou pegar o vermelho agora para destacar. Quem é o nosso dividendo? É o 31, né? É o número que está sendo dividido, 31. Quem é o nosso divisor? É o número que faz a divisão, é o 2. Então tá aqui, 2. 2 vezes, né? Quociente. O quociente é o resultado, certo? Então tá aqui, é o 15. E por fim a gente soma, ó. Soma quem? O resto. Qual é o resto? 1. Então eu estou falando para você que eu posso escrever o 31 como sendo o quê? 2 vezes 15 mais 1. Ah, isso é verdade de fato? É, né? Olha só, aqui eu tenho uma multiplicação e uma soma. O que a gente realiza primeiro? Sempre a multiplicação, tá, galera? Se você tem uma multiplicação e uma soma numa operação, tá? Você faz primeiro a multiplicação, depois a soma. Nunca você faz o contrário. Então aqui você não pode fazer, por exemplo, 15 mais 1 e vai dar 16 vezes 2 que está errado. Não pode. Você faz primeiro a multiplicação. Então, ó, 2 vezes 15 dá 30. E aí você repete aqui, ó, mais 1, que de fato é quanto? 31. Bateu? Bateu. Então fechou. Então você está vendo aqui, a gente escreve sempre o dividendo como sendo a multiplicação do divisor pelo quociente adicionados ao resto, tá bom? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Então deixa eu apagar isso. Eu vou deixar aqui em cima a nossa regrinha, tá bom? Então bora lá, olha só. Então vou pegar aqui agora uma outra divisão, né? Vamos pegar uns números diferentes. Deixa eu só pegar outra cor. Está horrível para pegar outra cor aqui, calma aí, isso. Pronto, vamos pegar aqui, sei lá, o 324 e bora dividir isso por 5, tá bem? Então bora lá, ó. Como eu havia ensinado para vocês, o que a gente tem que fazer primeiramente? Pegar o primeiro número, né, o primeiro dígito da esquerda para a direita que seja maior que 5. Então olha só, o 3 é maior que 5? Não, então não vou pegar o 3. Então vou botar o risco aqui, ó, no 2. Eu estou pegando quem no caso? 32. Então, na verdade, estou dividindo 32 por 5. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o número que multiplicado por 5 dá 32 ou se aproxima dele? Nunca pode passar, tá bom? Se eu pensar, poxa, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 6 é 30, opa, 5 vezes 7 é 35, passou, não é o 7, então é o 6. Então, ó, 5 vezes 6, 30, e aí para 32 faltam 2. Pronto, o que eu faço agora? Desço o último dígito lá, ó, que é o 4. Então, eu tenho 24 aqui. Agora eu estou dividindo 24 por 5. Então, o que eu faço? Pensa no número que multiplicado por 25 dá 24 ou se aproxima dele. Nunca pode passar. Então, ó, poxa, 5 vezes 3, 15. Opa, 5 vezes 4, 20. Chegou perto. 5 vezes 5, 25. Passou. Não quero. Então, eu vou botar o que aqui? 4. Porque 5 vezes 4 dá 20, né? Aí eu diminuo aqui, ó, 20. E aí 24 menos 20 resta 4. Acabou. Então, tá aqui o resto da minha divisão. É 4. Você pode se perguntar, ah, mas por que parou no 4? Não dá para dividir o 4 por 5, né? O 4 ele é menor do que o 5. Pessoal, toda vez que o resto for um número menor que o divisor, acabou a divisão, tá bom? Então tá aqui, ó. 324 dividido por 5 dá quociente 64 e resta 4. Se nós formos utilizar essa regrinha, como é que a gente pode escrever o 324? 324 a gente pode escrever como sendo o produto do divisor com quociente, ou seja, 5 vezes 64, somado-se ao resto, que é 4, tá bom? Beleza? Então tá aqui. Bem, deixa eu apagar isso aqui agora. Deixa eu apagar isso aqui. Certo? E vamos falar agora quando é que a divisão é exata, tá bom? Então vamos lá. Muita atenção isso aqui, ó. Quando o resto da divisão do dividendo pelo divisor é 0, temos que a divisão é exata, tá ok? Uma divisão exata. Como assim, professor? Me dá um exemplo aí, olha só. Se você pega, por exemplo, 25 e 5. Então tá aqui, ó, bem simplesinho, tá? Pego o 25 e vou dividir por 5. Bem, a gente sabe que 5 vezes 5 dá 25, né? E aí pronto, 25 menos 25, resta o quê? 0. Então tá vendo que o resto deu 0? Ó, resto igual a 0. Então quando você divide o dividendo pelo divisor e obtém resto 0, é porque a divisão é exata, tá bom? É uma divisão exata.
Isso também significa o seguinte, isso também quer dizer que o 5, né, ou seja, o nosso divisor, ele divide 5 divide 25, tá bem? Outra forma de escrever isso é falar que 5 é um divisor de 25. Ou ainda mais, né? Você pode falar que o 25 ele é divisível por 5. Então tem todas essas formas aqui de você falar, tá bom? Você pode dizer que simplesmente, né, quando você divide um número pelo outro e o resto é zero, simplesmente significa que a divisão é exata. Então você pode falar que o divisor, né, que no caso é o 5, divide o dividendo, ou seja, 5 divide 25, ou ainda 5 ele é um divisor de 25, ou você pode falar simplesmente que o 25 ele é divisível pelo 5, tá? Você tem essas três formas aqui de poder mencionar isso, tá bem? Então, novamente, a divisão só é exata quando o resto da divisão é zero. Tudo bem? Tranquilo? Agora eu vou apagar isso aqui. Eu vou falar agora sobre os critérios de divisibilidade, tá bom? Então, olha só, pessoal. Muitas vezes a gente só quer saber se um número divide o outro. Por exemplo, será que o 2 divide tal número? Será que o 3 divide tal número? Será que o 7 divide tal número? Sem precisar fazer conta, entende? Então, assim, às vezes o número é muito grande, eu só quero saber se ele é divisível por 7, se ele só é divisível por 9, eu quero saber isso. E aí eu não quero realizar conta. Será que existem regrinhas para isso? Sim, é o que a gente vai ver agora, que é chamado de critérios de divisibilidade. Então, vou botar aqui, critérios de divisibilidade. Mais uma vez eu peço desculpa pela minha letra, tá bom? Então vamos lá. Critério de divisibilidade. O primeiro critério é o critério por 2. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, quando é que um número ele é divisível por 2? E a resposta é simples. Quando o número, vou escrever dessa forma, for par. O que significa isso? Isto é, quando o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá legal, pessoal? Ou seja, o número você pode confirmar que ele é divisível por 2 quando ele é par. Ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá bom? Você já garante. Então, vou pegar aqui uns exemplos bem bobo, né? Vamos lá. Exemplos. 24 é divisível por 2. Vamos lá. 52 é divisível por 2. 1036 é divisível por 2. 70.400 é divisível por 2. Por que é divisível por 2? Simplesmente porque eles são números pares. Ó. Termina em 4, termina em 2, termina em 6, termina em 0, ou seja, sempre termina em par. Ou seja, o número é par. Portanto, ele é divisível por 2, tá bom? Esse é o critério, bem simplesinho. Então, bora abordar agora o critério de divisibilidade por 3. Vamos lá. Por 2 é bem simples, né? Vamos pegar aqui, opa. Por 3 agora. Por 3 é só um pouquinho mais complicado, mas nada demais. Vamos lá. Um número ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Como assim, professor? Complicou isso aí, hein? Tá difícil. Vamos lá, vamos pegar uns exemplos aqui que você vai entender. Ó, exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número... Vamos ver. 1221. Pronto. 1221. Esse número aqui eu tenho certeza que ele é divisível por 3. Ué, por quê, professor? Simples, olha só. O que está sendo dito ali? O número ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. O que são algarismos? É cada um desses números aqui que compõem o 1221, tá? O 1 aqui é um algarismo, o 2 é outro algarismo, esse 2 também é outro e esse 1 é outro. Então, se eu somar os algarismos, ó, 1,
mais 2, mais 2, mais 1. Isso aqui vai dar quanto? Mais 2, 3. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, isso aqui resulta em 6. Pergunta, 6 é divisível por 3? Sim, né? Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, pronto. Se eu confirmei que a soma dos algarismos dá um número que é divisível por 3, é porque o número original, que é esse cara aqui, ó, 1221, ele é divisível por 3, tá bom? Bora pegar mais um exemplo. Outro exemplo aqui, vamos lá. É bem simples. Esse cara, 111, ele também é divisível por 3, né? Se você pegar aqui, ó, 1 mais 1 mais 1, bem simples, né? Isso aqui dá quanto? 3. Obviamente, 3 é divisível por 3, né? Porque 3 é igual a 3 vezes 1. Então, acabou. Você confirma que o 111 é divisível por 3. Consegue perceber uma coisa? Os critérios de divisibilidade, ele não fala para você qual é o resultado da divisão. Ele não te dá o quociente. Se você quer o quociente, você tem que fazer conta de fato. Mas se você só quer saber se um número é divisível ou não, basta você verificar o critério. Tá legal? Então, praticamente é isso aqui. Uma coisa que é bem interessante no critério de divisibilidade por 3, desculpa, é o seguinte. Eu vou apagar isso aqui e vou mostrar uma curiosidade. Espero que vocês já tenham notado, mas é bem simplesinho mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vou apagar isso aqui. Uma curiosidade no critério de divisibilidade por 3. Olha só. Se você pega um número, por exemplo, vamos lá, vou botar aqui, curiosidade. Se você pega, por exemplo, aqui um número, deixa eu inventar um aqui agora, 2, 1, 3, a soma aqui dá quanto? 4, beleza, 6, né? Então, ó, 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, 6 é divisível por 3, beleza? Então, ó, a gente sabe que esse número aqui, ele é divisível por 3, certo? Porque a soma dos algarismos dá 6, e a gente sabe que 6 é divisível por 3, portanto, 213 também. A partir do momento que você sabe que o 213 é divisível por 3, qualquer permutação, né, ou seja, qualquer troca da ordem dos algarismos que você fizer aqui, vai resultar um número divisível por 3, olha só. Com esses 3 algarismos aqui, 2, 1 e 3, eu posso escrever o 1, 2, 3, eu posso escrever o 1, 3, 2, eu posso escrever, né, no caso aqui, eu vou botar ele próprio, tá? 2, 1, 3, eu posso escrever o 2, 3, 1, eu posso escrever também o 3, 1, 2, eu posso escrever o 3, 2, 1. Todos eles têm soma dos algarismos 6. Ó. 1 mais 2 mais 3 é 6, 1 mais 3 mais 2 é 6. Ou seja, todos esses caras são divisíveis por 3. Então, bem tranquilo, né? Se você tem um número que ele é divisível por 3, a reordenação dos seus algarismos ainda permanece te deixando com um número que ele é divisível por 3. Então, isso é uma curiosidade bem interessante, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, vou falar do critério de divisibilidade por 4 e depois do por 5. E na próxima aula a gente continua com os outros critérios, tá? Até para não colocar muita coisa na cabeça de vocês. Então vamos lá agora, ó. Por 4. Por 4 é o seguinte, né? Para que o número seja divisível por 4, basta que os dois últimos algarismos, vou resumir, tá? Vou abreviar, deixar assim. Os dois últimos algarismos resulte em um número divisível por 4. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Vamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, esse número, 5.616. Esse número aqui, ele é divisível por 4. Por quê? Olha só. O que a gente tem que fazer para analisar pelo critério? Basta olhar os dois últimos algarismos. Quais são os dois últimos algarismos? O 6 e o 1. Que forma que número? Forma o 16. Aí a pergunta é, o 16, ele é divisível por 4? Sim, né? 16 é 4 vezes 4. Então, ele é divisível por 4. Então, com isso, a gente conclui que o 5.616 é divisível por 4. Beleza? Tá legal? Bem tranquilinho esse aqui. Agora vamos para o último caso. O último caso dessa aula. Na próxima aula a gente vai falar dos casos restantes, tá bom? Na próxima terça-feira. Critério agora de divisibilidade por 5. É horrível falar isso. Por 5. Por 5 é bem tranquilo, pessoal. Deixa eu só botar aqui. Por 5 basta o número terminar
é em 0 ou 5. Se você tem um número que ele termina com os algarismos 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, exemplos aqui, né, bem simples, hein? Exemplos: 1225, 300, 4005, 18.605. Vamos lá, 400, não, 4.000. Todos esses números aqui, ó, são divisíveis por 5. Por quê? Ou terminam em 5 ou terminam em 0, tá vendo? Então, são divisíveis por 5. Tá beleza, pessoal? Então, galera, é isso aí para o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula, para não fazer nada tão puxado, né? Dei para vocês aí os primeiros critérios de divisibilidade, né? Revisei um pouco de divisão, tá? Essa aula ainda eu não vou passar exercício para vocês, tá bom? Mas já na próxima semana a gente vai falar dos critérios restantes e aí eu passo uma bateria de exercício para vocês. Então, galera, bom final de semana aí, tá bom? Bom final de semana. Abraços. Valeu, galera. Fui.